10 maneiras de não se deixar afetar por ofensas. Nem sempre tudo acontece como queremos. Diariamente precisamos encarar ofensas e situações que fogem do nosso controle. Como resultado, perdemos o controle sobre as nossas vidas e nos deixamos dominar pelos nossos próprios pensamentos. Mas por que não lidar com essas situações de uma outra maneira? Por que não parar de se sentir ofendido e simplesmente começar a viver? Por que não encarar uma ofensa com um pouco de bom humor? Confira as dicas que trazemos hoje e vença os sentimentos negativos que nos secam todos os dias. 1. Lembre-se de que a realidade não se ajusta às suas expectativas e ninguém te deve nada. Inconscientemente, as pessoas acham que os outros sempre devem algo a elas. Esperamos que o mundo nos entenda, nos aprove e nos dê presentes. Quando isso não acontece, nos ofendemos. Isso não está certo, ninguém nos deve nada. Em geral, inventamos um mundo ideal e ficamos irritados com a realidade porque nem tudo sai como planejado. Lembre-se de que nem todo mundo precisa realizar todos os nossos desejos. Desta forma, a vida será muito mais gostosa. Ficar feliz com os presentes inesperados é muito mais importante do que se ofender pela impossibilidade de obter algo desejado. 2. Seja realista e não inclua emoções em tudo. É muito comum as pessoas incluírem sentimentos em tudo, exagerarem e distorcerem as emoções. Vemos duplo sentido em brincadeiras e com frequência nos deixamos enganar pela nossa imaginação. Tente olhar para os acontecimentos que te fazem mal com distanciamento. Procure olhar para eles de fora, baseando-se em fatos concretos. Muitas vezes, as coisas não acontecem para nos fazer mal. 3. Traduza mentalmente as palavras ofensivas para uma linguagem normal. Te disseram algo desagradável. Levantaram a voz. Te ofenderam. Traduza tudo isso mentalmente para uma linguagem normal. Algumas pessoas não sabem como expressar os pensamentos de maneiras diferentes, ou não conhecem outros idiomas. Tente não se ofender pelo que elas dizem. As traduções mentais do ofensivo para o neutro são boas para a sua saúde mental e te deixam mais relaxado e animado. 4. Não leve os ofensores tão a sério. Levamos muito a sério as pessoas que falam mal de nós e nos fazem coisas desagradáveis. Nos ofendemos porque achamos que estamos sempre lidando com pessoas adultas e inteligentes, ou até mesmo superiores a nós. Será? Tente pensar que seus abusadores são bobos e medíocres e que a opinião deles não tem importância. Procure pensar que essas pessoas são apenas crianças que querem chamar a sua atenção. Ao fazer isso, você vai perceber que elas são muito mais desimportantes do que você imagina. E você não se ofenderia com crianças, certo? 5. Exageramos os sentimentos do presente e esquecemos que tudo passa. Exageramos o que o momento atual significa. Pensamos que as coisas que acontecem são para sempre, que a raiva jamais vai passar. Mas quantas vezes nos ofendemos e esquecemos? É impressionante como sofremos por coisas insignificantes. Tente olhar para esse rancor no futuro. Provavelmente os sentimentos vão parecer sem sentido amanhã, e não vale a pena estressar-se tanto hoje se pensarmos no amanhã. 6. Olhe para o que está acontecendo através dos olhos do ofensor e tente entender seus sentimentos. Com frequência, a pessoa que ofende está passando por um mau momento, ou está com problemas. Muitas vezes, fazer mal aos outros é parte disso. Tente entender a pessoa grosseira. Talvez ela precise de ajuda ou apoio. Você não vai se sentir tão incomodado por palavras desagradáveis se encontrar a razão da ira do seu ofensor. 7. Encare as queixas como partes naturais e inevitáveis da vida de todos. Todos sofremos ofensas todos os dias. Cada um de nós precisa enfrentar situações desagradáveis e, como não podemos nos isolar completamente, deveríamos aprender a perceber o ressentimento como um componente desagradável e natural da comunicação humana. Você pode simplesmente não reagir a comentários ofensivos. Perceba-os como o som de um passarinho histérico, ou como latidos de cães fora da janela. Ou seja, como irritantes, mas naturais. Em algum momento tudo isso passa.
8. Olhe diretamente e com calma nos olhos do ofensor. Você não precisa enfrentar os insultos ou fingir que não percebeu a agressividade do outro. Às vezes, uma pergunta direta e tranquila ao agressor sobre as razões do seu comportamento ajuda a colocá-lo no seu devido lugar. É provável que ele não possa te responder, se sinta envergonhado e simplesmente saia de cena. 9. Não use desculpas. Se quiser, responda com ironia. Muitas vezes, amigos e conhecidos com boas intenções ultrapassam as nossas fronteiras com conselhos desagradáveis ou reflexões sem nenhum tato. Mas os comentários ofensivos e as piadas sem graça nos atingem até onde permitimos. Muitas vezes, não vale a pena discutir com o seu ofensor. Uma alternativa é encarar a situação com humor e responder ironicamente para desarmar a outra pessoa. 10. Ficar muito ofendido resolve algum problema. Pense naquele pequeno insulto que não te deixa em paz e te faz pensar sem parar no que aconteceu. Você deixa todo o restante da vida em pausa apenas por algo que outra pessoa te falou. E tudo não passa de uma ofensa sem sentido. Converse com você mesmo. De que adianta se sentir ofendido? Isso resolve algum problema. Se você for um masoquista moral, então tudo bem. Mas por que levar tudo tão a sério? Tente se liberar do rancor e libere os sentimentos de agonia. Você acha que essas dicas vão te ajudar a eliminar os pensamentos negativos e a encarar melhor as ofensas? Conhece outras maneiras de lidar com essas situações? Se sim, comente aqui abaixo nos comentários. Obrigado por assistir o vídeo. E se você chegou até aqui, eu quero te fazer algumas perguntas. Você está cansado de fracassar em quase tudo que faz? Cansado de começar novos hábitos e desistir nas primeiras semanas? Cansado de só se ferrar na vida por não ter autodisciplina e não conseguir realizar nem conquistar nada de relevante em sua vida? Cansado de ser um mediano e não se destacar em nada? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, eu vou deixar um e-book digital, onde você vai aprender o passo a passo como desenvolver uma mente autodisciplinada de aço, para que você mude de uma vez por todas essa situação. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo.